Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Karina Helena, sou profissional de educação física e hoje teremos uma aula teórica sobre contração muscular. E para entender como acontece a contração muscular, a gente precisa retornar aí, a gente precisa voltar à menor estrutura funcional ou à menor estrutura contrátil do nosso músculo esquelético, que é chamada de sarcômero. Lembrem que os sarcômeros são compartimentos onde se organizam as principais proteínas musculares que estão envolvidas aí no mecanismo de contração muscular, que são a actina e a miosina. Vejam então que a actina e a miosina são as duas grandes protagonistas da contração muscular. Existem outras proteínas envolvidas, mas as duas principais proteínas que estão envolvidas no mecanismo de contração muscular são a actina e a miosina. E no repouso, a actina e a miosina, que estão lá organizadas dentro do sarcômero, elas não se encostam, elas não se tocam. Mas a verdade é que elas querem se encostar. A actina e a miosina são duas proteínas que têm aí uma atração fatal. Existe um local na proteína actina que exerce uma atração muito forte pela miosina. Local esse que nós chamamos de sítio de ligação entre a actina e a miosina. No entanto, como nem toda história de amor e atração é tão simples assim, a gente tem aí uma terceira proteína, ou melhor, um complexo proteico, que impede a ligação entre a actina e a miosina. Fica no meio do caminho, tampando esse sítio de ligação entre as duas proteínas. E esse complexo proteico é formado por duas proteínas, a troponina e a tropomiosina, e nós o chamamos de complexo troponina-tropomiosina. Temos então um triângulo amoroso, onde a miosina e a actina se atraem, elas querem se encostar, elas querem se encontrar. No entanto, existe o complexo troponina-tropomiosina no meio do caminho, impedindo essa ligação. Isso acontece com o músculo durante o repouso. E o que acontece é que para que haja contração muscular, existe uma série de processos complexos que precisam acontecer para que finalmente a miosina consiga encostar na actina, tracionar os seus filamentos e realizar a contração do sarcômero em si. E na realidade, isso só vai acontecer quando o complexo troponina-tropomiosina sair do meio do caminho, sair do sítio de ligação entre a actina e a miosina consiga finalmente encostar aí, encontrar a sua amada actina. Só que só existe uma maneira disso acontecer. Só existe uma maneira do complexo troponina-tropomiosina sair do triângulo amoroso, sair no meio do caminho entre a actina e a miosina. A troponina precisa se ligar a uma molécula de cálcio. Quando o cálcio se liga à troponina, o complexo troponina-tropomiosina muda sua conformação, saindo do meio do caminho, expondo o sítio de ligação entre a actina e a miosina e permitindo a ligação entre essas duas proteínas. Só que como nem tudo na vida é tão simples assim, acontece que o cálcio nem sempre ele está disponível de forma abundante no sarcoplasma da fibra muscular. O cálcio dentro da célula muscular, dentro da fibra muscular, ele fica armazenado em cisternas que nós chamamos de retículo sarcoplasmático. E as saídas dessas cisternas são bloqueadas por proteínas que são sensíveis à voltagem. Ou seja, quando essas proteínas atingem uma certa voltagem, elas mudam o seu formato, mudam a sua conformação e permitem a saída do cálcio de dentro do retículo sarcoplasmático para o circoplasma da célula muscular. Então, para que haja cálcio disponível no sarcoplasma, essas proteínas do retículo sarcoplasmático precisam primeiro receber um estímulo elétrico. E esse estímulo vai vir do sistema nervoso, mais especificamente de um neurônio motor. E é por isso que o músculo, para contrair, ele precisa primeiro receber um estímulo vindo do neurônio motor.
E esse estímulo que nós chamamos de potencial de ação, ele envolve aí algumas especificidades que nós não vamos discutir nessa aula. A gente vai discutir a respeito de potencial de ação neuromuscular em alguma próxima aula, mas hoje a gente não vai tratar dessas especificidades. O fato é, quando esse estímulo, quando esse potencial de ação passa para o músculo e chega até essas proteínas do retículo sarcoplasmático, elas mudam a sua conformação e permitem a saída de cálcio para o sarcoplasma da fibra muscular. Aí sim, o cálcio fica disponível para se ligar à troponina e permitir o deslocamento do complexo troponina-tropomiosina e a exposição do sítio de ligação entre a actina e a miosina. Agora, um último detalhe importante em todo esse mecanismo da contração muscular é que a miosina ela só vai efetivamente se ligar à actina se ela estiver preparada para isso, se ela estiver num estado energizado. Lembrem que sempre que a gente fala de energia no corpo humano, nós estamos falando da molécula ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética do nosso corpo. Sempre que o corpo precisa de energia, ele vai buscar essa energia na hidrólise da molécula de ATP. E aqui com a miosina não é diferente. A cabeça da miosina possui uma região específica capaz de realizar a hidrólise da ATP, a quebra da molécula de ATP, e consequentemente usar essa energia vinda dessa quebra do ATP. E a miosina consegue armazenar essa energia mesmo antes da sua ligação com a actina. Então, a miosina, antes dela se ligar à actina, ela já realiza a hidrólise do ATP e armazena essa energia. E agora sim, com a miosina energizada e a tropomiosina fora do caminho, a miosina finalmente se liga, finalmente encosta na actina. E quando isso acontece, ela usa a energia vinda da hidrólise do ATP para mudar a sua conformação, para fletir a sua cabeça e com isso ela traciona os filamentos de actina na direção do centro do sarcômero, de forma que os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina, permitindo a aproximação das linhas Z e, consequentemente, um encurtamento do sarcômero. E é por isso que esse mecanismo é chamado de mecanismo de filamento deslizante. Depois disso acontecer, outra molécula de ATP se liga à cabeça da miosina, fazendo com que ela volte à sua conformação original. E esse ciclo continua enquanto houver o cálcio disponível no sarcoplasma. Vamos revisar então qual que é a sequência de passos que precisam acontecer para que haja a contração muscular. Revisando então, com o músculo ainda relaxado, uma molécula de ATP se liga à cabeça da miosina e realiza já a sua hidrólise armazenando energia. O estímulo vindo do neurônio motor passa para o músculo e chega ao retículo sarcoplasmático, mudando a conformação das proteínas que bloqueiam a sua saída e permitindo a saída do cálcio de dentro do retículo para o sarcoplasma. O cálcio se liga à troponina e o complexo troponina-tropomiosina expõe o sítio de ligação entre a actina e a miosina. As cabeças da miosina se ligam à actina, mudando então a sua conformação, fracionando os filamentos de actina na direção do centro do sarcômero, permitindo a sua contração. Uma nova molécula de ATP se liga à cabeça da miosina, fazendo com que ela volte à sua conformação original. Enquanto isso acontece inúmeras vezes dentro de um sarcômero, em muitos sarcômeros, dentro de um músculo, a contração muscular acontece. E esse mecanismo continua enquanto houver cálcio e ATP disponíveis para o músculo.
Vamos falar agora sobre tipos de fibras musculares e relacionar elas com desempenho. Mais especificamente, eu vou falar quais são os tipos de fibra, eu vou falar das características de cada tipo de fibra e vou relacionar elas finalmente com desempenho físico em esportes e em atividades físicas. O nosso sistema muscular, ou seja, os nossos músculos, eles são compostos por fibras musculares, que são as células do tecido muscular. Nós temos basicamente três tipos de fibra, as fibras 1 e as fibras do tipo 2, que se dividem do tipo 2A e do tipo 2B, por isso três tipos. As fibras do tipo 1, elas também são chamadas de fibras vermelhas, ou fibras lentas oxidativas. Por que esses nomes? Vermelhas é porque ela, dentre as fibras, ela é a mais capilarizada, ou seja, ela tem mais capilares sanguíneos em contato com ela. Consequentemente, ela tem também mais sangue, mais mioglobina no seu interior. Por isso ela tem esse tom meio avermelhado. Além disso, elas são lentas oxidativas porque elas utilizam principalmente a via oxidativa para a produção de energia, ou seja, a via aeróbia, que utiliza oxigênio. Então, o oxigênio é a principal fonte energética desse tipo de fibra. Como ela é lenta, a produção de força dela acontece lentamente, então ela não é tão rápida como as outras fibras. Em compensação, dentre as três, ela é a fibra com maior resistência à fadiga. Elas são as menores em tamanho e em dimensões. O tamanho da fibra tipo 1 é menor do que as outras fibras. Porém, ela é o tipo de fibra que tem maior quantidade de mitocôndrias, que é a organela dentro da célula muscular responsável por produzir energia por via aeróbia. A fibra tipo 1, ela tem alta atividade enzimática mitocondrial, exatamente porque tem muitas mitocôndrias, então tem muitas enzimas para fazer com que essa atividade seja alta. E ela tem uma quantidade baixa de ATPase miofibrilar, que é a enzima responsável por quebrar o ATP e produzir energia na miofibrila, que é um componente ainda menor dentro da fibra muscular. Essa é a fibra tipo 1. Eu vou passar direto para a fibra do tipo 2B, exatamente porque ela é o oposto da fibra tipo 1. A fibra tipo 2B também é chamada de fibra branca ou fibra rápida glicolítica. Por que branca? Exatamente pelo contrário da fibra tipo 1, que é a fibra vermelha. A fibra vermelha é muito capilarizada e tem muita quantidade de mioglobina. A fibra do tipo 2B não, ela não é tão capilarizada e ela tem menos mioglobina. Por isso o sangue tem menos influência na cor dela e ela tem um aspecto mais branco. A fibra do tipo 2B, ela tem uma característica mais anaeróbia, ou seja, ela produz energia utilizando mais as vias energéticas que não utilizam oxigênio, que é da glicose e da creatina fosfato. Mas ainda assim, a principal fonte energética dela é a glicose, por isso ela é rápida e glicolítica. E a contração dela é muito rápida. Dentre as fibras, ela é a que consegue produzir a contração mais rápida. Por isso ela é chamada de rápida glicolítica. Então, por contrair rapidamente e utilizar a glicose como fonte energética. Ela é a fibra que consegue produzir maior quantidade de força no menor tempo possível. Então, ela é a mais forte e mais rápida. Quando comparado com as outras fibras, ela também é que tem maior dimensão, ou seja, ela é a maior das três. Com relação à atividade enzimática, ela tem uma baixa quantidade de enzimática mitocondrial comparado com as outras fibras, mas ela tem uma alta quantidade enzimática glicogenolítica, ou seja, que participa da quebra do glicogênio para então conseguir quebrar o glicogênio em moléculas de glicose e utilizar a glicose como fonte energética. Por ser uma fibra de grande quantidade de força e velocidade, ela tem uma alta quantidade de ATPase miofibrilar, ou seja, dessa enzima responsável por quebrar o ATP e produzir energia. E o terceiro tipo é o tipo intermediário, do tipo 2A. Ela é chamada também de fibra rosada ou fibra rápida oxidativa glicolítica. Pelos nomes, a gente já consegue ter uma ideia das características. Então, como ela é uma fibra rosada, ela tem uma quantidade média comparado com as outras fibras de mioglobina e de capilares sanguíneos. Isso dá para ela um aspecto rosado, nem branco e nem vermelho, intermediário. É uma fibra que tem uma característica oxidativa glicolítica. Portanto, ela é uma fibra que produz energia tanto utilizando o oxigênio como não utilizando o oxigênio. Ela é uma fibra aeróbia e anaeróbia. Ela tem uma resistência média à fadiga, comparado com as outras fibras, então ela é uma fibra bem intermediária mesmo, mas a capacidade de contração dela é rápida. Então, comparado com as outras, a fibra tipo 1 é lenta, tipo 2A é muito rápida, ela é rápida. O tamanho dela é um tamanho médio, comparado com as outras fibras. Ela tem alta atividade enzimática glicogenolítica
então ela consegue quebrar o glicogênio rapidamente, mas ela tem uma média atividade enzimática mitocondrial, então ela está no meio termo. E ela tem uma alta atividade enzimática miofibrilar, o que confere a ela uma característica de contração, de possibilidade de contração rápida. Aqui eu preparei para vocês uma tabela mostrando a diferença entre os tipos de fibras musculares. A distribuição das fibras é uma característica genética e essa predominância de um tipo de fibra acaba favorecendo o desempenho de determinados esportes. Por exemplo, as fibras do tipo 1, elas costumam ser predominantes em atletas que fazem provas de resistência, como corrida de fundo, por exemplo, maratona, ultramaratona, ciclismo de longas distâncias, triatletas, nadadores de travessias, basicamente esportes de longa duração. As fibras do tipo 2A, elas são predominantes em atletas de provas intermediárias, como corridas de meio fundo, entre 400, 800, 1.500 metros, provas de natação de 200, 400 metros, ou seja, provas que têm uma duração entre 2 e até uns 5, 6 minutos, porque elas conseguem produzir uma contração muscular rapidamente e elas são resistentes à fadiga. E por fim, as fibras do tipo 2B, como elas conseguem produzir bastante quantidade de força num curto espaço de tempo, elas são predominantes em atletas de 100 metros rasos, que é curta duração e altíssima intensidade, altíssima velocidade, salto em distância, que tem essa mesma característica, levantamento de peso olímpico e basistas também. Mesmo com essas características de tipo de fibra, é importante a gente saber que as fibras do tipo 2B, também é chamada de tipo 2X, podem melhorar a sua capacidade de utilizar o oxigênio e elas ficam funcionalmente similares às do tipo 2A, que são mais resistentes à fadiga, e são mais aeróbias, mas ainda assim elas também são consideradas do tipo 2B. Então, como eu comentei, a predominância do tipo de fibra ela é uma característica genética e ela favorece o desempenho em alguns tipos de esportes, principalmente em esportes cíclicos, que têm repetições de movimentos. E em esportes acíclicos, que é o caso de esportes coletivos ou de esportes que têm tempo de reação, que tem um movimento que não é repetitivo, por exemplo, lutas, futebol, então em esporte acíclico, por exemplo, luta, por exemplo, MMA. Se ele tiver a maior quantidade de fibra do tipo 2B, ele vai conseguir produzir os golpes com mais força e com mais velocidade, o que vai dar um auxílio bem importante para ele, quando comparado com uma pessoa que tem predominância de fibra do tipo 1, que é mais lenta. Ainda assim, o tipo de fibra em esportes acíclicos não é uma exigência para a pessoa ir bem e nem é um limitante. Não significa que a pessoa vai mal se ela não tiver aquela característica. O tipo de fibra ele é definido pelo nervo motor que está conectado a ela. O nervo motor é uma parte do sistema nervoso responsável por transmitir a ordem para o cérebro para realizar aquele movimento, aquela função do organismo. Então, o músculo tem a função de contrair e produzir movimento. O nervo motor que está conectado a ele é o que define qual que é o tipo de fibra que ele vai ser, curiosamente. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham muito gostado da aula. Eu quero muito agradecer a todos pela participação, pela presença. E é isso. Fiquem com Deus.